Neste momento, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está no seu lar, neste momento, abra a sua Bíblia no Salmo 103, do versículo 1 a seguir. Assim está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor fez justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Neste momento, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis e também Senhor dos senhores. A Ti, meu Deus, honra, glória, louvor, adoração, exaltação ao Teu santo nome. Venha, meu Deus, neste momento, abençoar o nosso irmão, a nossa irmã que está no lar, Senhor. Enchendo-as do Teu Espírito Santo, enchendo-os do Teu Espírito, Senhor. Nas Suas mãos nos colocamos agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoando também, meu Deus, aquele que está neste momento enfermo, Senhor. Esteja curando, esteja restaurando a sua saúde, esteja, Senhor, estendendo as Suas ricas e poderosas mãos sobre eles, para que a Sua bênção, a Sua graça, o Seu poder, a Sua virtude esteja extremamente, meu Deus, o fortalecendo. Nas Suas mãos os colocamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ti, meu Deus, toda honra, toda glória, todo o poder e toda adoração, toda exaltação, Senhor. Que neste momento, ó Pai, possamos realizar ao Senhor um culto, ó Pai, o qual o Senhor venha se agradar. Senhor dos exércitos, nos abençoe rica e poderosamente, é o que pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Glórias a Deus. Nesse momento, vamos ouvir o ministério de louvor, de adoração, cantando ao Senhor. Queridos irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Que alegria, mais uma vez, podermos estar juntos para prestarmos culto ao nosso Deus. Continuamos nesse propósito de servirmos ao Senhor e naquilo que a Bíblia nos recomenda, de servirmos ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico, com júbilo. Por isso, nós convidamos você aí, aonde você está agora, ou sozinho, ou com a sua família, ou sentado, ou talvez nesse momento você está se locomovendo, né? Mas está ligado nesse propósito de prestar culto a Deus. Solte a sua voz e cante ao Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, venha o Teu reino, faça a Tua vontade na minha vida, nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Aleluia. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.
faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia. Senhor, que o teu reino ele possa cada dia mais ser estabelecido, Senhor, e que a vontade do Senhor, que é boa, é agradável e perfeita, possa cada dia ser vista em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é a fonte de vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. O rio passar, tudo vai transformar, nos leva à vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe o rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Glória ao Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu gostaria de fazer um convite para você nesse momento. Eu sei que você está no aconchego do seu lar, mas a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, Ele se faz presente. O Senhor está aí, onde você está, porque é promessa dEle, que Ele estaria conosco. Eu quero te convidar a você cantar esse refrão como uma oração de busca. O salmista diz que assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim também a minha alma tem sede de ti. Que a nossa alma possa ter sede do Senhor, assim como a corça que está sedenta busca pelas águas. Que nós possamos também nessa noite buscar o Senhor e beber, porque é Ele que oferece para nós. Ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Por isso nessa noite, beba do Senhor, busque o Senhor onde você está e peça a Ele: Senhor, sacia a minha sede. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Ele é a nossa fonte. E o escritor das Escrituras diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande como é o Deus que nós estamos na presença dele agora, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Como pode um Deus tão grandioso trabalhar em favor de pessoas tão pequenas, imperfeitas como somos nós? Mas ele trabalha. Por isso, nessa noite, olha para esse Deus grandioso, renda a ele honra, glória e louvor. Aleluia. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Viver com sua voz, viver com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és o louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Glórias a Deus. Neste momento, convidando você que está no seu lar, que está nos ouvindo agora, vamos levar ao Senhor mais uma vez em oração ao nosso Deus, e após essa oração estaremos ouvindo a palavra do Senhor, a poderosa palavra de Deus em o nome de Jesus Cristo. Grande Deus Todo-Poderoso, Deus grande, maravilhoso e eterno, Rei dos reis e também Senhor dos senhores. A Ti, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, Te buscamos, mais uma vez a Te clamamos, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Como aqui já foi dito, meu Deus, como a corça brama pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira por Ti, ó Deus, porque a nossa alma tem sede do Deus vivo. Por isso, meu Deus, nos colocamos aos Seus pés. Por isso nos rendemos, meu Deus, ao Senhor. E neste momento, ó Pai, nós estamos aqui também para clamar pela Sua santa e poderosa igreja, que com todas as dificuldades, Senhor, sem medir esforços, meu Deus, tem militado, sem medir esforços, Senhor, tem lutado, tem batalhado, meu Deus, no mundo espiritual, tem rompido, meu Deus, em fé, tem Te buscado, ó Pai, em espírito e em verdade, tem Te adorado, meu Deus, de todo o coração. Por isso, meu Deus, nós Te adoramos, nós Te magnificamos, nós exaltamos o Seu santo nome, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, meu Deus, todos os dias. Pai santo e magnífico, Pai santo e maravilhoso. Esteja abençoando também, meu Deus, aquele, ó Pai, que neste momento, por algum motivo, talvez se encontra debilitado na fé, como a Sua palavra diz, com os joelhos trópicos, Senhor. Que a Sua glória, que a Sua bênção, que a Sua graça esteja sobre eles, ó Pai. Que a Sua unção e o Seu poder estejam fortalecendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Curai os enfermos, ó Pai. Libertai os oprimidos, Senhor. Quebrai as correntes dos algemados. Em o nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Tenha misericórdia daquele que neste momento está no leito de hospital, Senhor, ou no leito de enfermidade, Senhor. Esteja restaurando, curando em o nome do Senhor. O Senhor que não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço. Pedimos ao Senhor, meu Deus, esteja colocando as Suas ricas e poderosas mãos sobre essas vidas, curando, libertando, abençoando, restaurando, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Jânio. Queridos irmãos, nós temos a oportunidade nesse momento de podermos juntos meditarmos na palavra do nosso Senhor. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia e que você possa colocá-la sobre o seu colo, ou talvez seja o seu celular, mas que você possa ler. A leitura que nós vamos fazer é uma leitura um pouco extensa, mas de muita valia para nós compreendermos a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Estava há alguns dias orando e me veio essa expressão à mente: até que admitas que os céus reina sobre o reino dos homens. E eu me lembrei que essa expressão estava no livro do profeta Daniel. E eu fui novamente ler. E eu pude ler todo o capítulo 4 e meditar durante um tempo sobre esse capítulo. E me veio ao coração poder transmitir essa mensagem que está escrita aqui, que é um sonho que Nabucodonosor tem, e um sonho que termina com um final feliz, apesar de que no percurso dessa história
esse homem ele vai ser humilhado, mas essa história termina, como eu disse, com um final feliz. E nós vamos então estar meditando e pensando o que nós podemos fazer para que também a nossa história ela seja uma história de um final feliz. Então, eu te convido que você possa abrir aí as Escrituras e nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 4. Nós vamos gastar um tempo lendo. Diz assim, é o próprio rei Nabucodonosor que inicia a fala nesse capítulo. Diz assim, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, e estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel, à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu, tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam-se abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhe os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixe o tronco e as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse,
Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derruba a árvore e destrua-na, mas deixe o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domine sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim, como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e os pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos dos céus, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Aleluia. Foi longa a nossa leitura. Mas a história, ela só no nós lermos,
nós já podemos perceber como é uma história dramática, porque traz acontecimentos na vida de um homem que faz com que ele saia do seu estado de homem, de ser racional, para se tornar um animal, mas também nos conduz à percepção de que Deus, ele está governando sobre todas as coisas e ele faz aquilo que lhe apraz. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei nesse tema. Os céus governam sobre os reinos dos homens. Apesar da loucura dos homens, gerada pela soberba, Deus é o rei que reina soberanamente sobre eles. Apesar da loucura dos homens, por causa da sua soberba, Deus é o rei que reina soberanamente. Eu quero situar os irmãos. Essa história, ela acontece quando o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. O povo de Deus é levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse povo vai viver na Babilônia durante 70 anos. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias, que durante muitos anos trouxe a profecia da parte de Deus, buscando levar esse povo de Deus ao arrependimento, para que eles não viessem sofrer as consequências da disciplina de Deus. Mas o povo não quis ouvir a voz de Deus através do profeta Jeremias. E ele manda Nabucodonosor, que ele chama de servo meu, para poder executar aquilo que apraz ao Senhor. Nabucodonosor se torna um rei que reina sobre um império extraordinário. Ele conquista a maioria dos povos daquela época. E ele chega em Jerusalém. Ele entra na cidade. Ele derruba o templo. Ele vai incendiar a cidade e vai levar cativo para a Babilônia o povo de Deus. Agora o povo de Deus está em terra distante. É nesse tempo que o salmista registra no Salmo que quando o povo de Deus foi levado cativo, eles penduraram as suas harpas no salgueiro e não tinha mais motivação para cantar. Disse que aqueles que estavam como o Senhor da vida deles, dizia para eles, nos cantem um canto de Sião, e eles diziam, como nós cantaremos um canto de Sião quando nós estamos em terra estranha? Foi um tempo de muita angústia no coração do povo de Deus, do povo de Israel, que foi levado cativo e estava distante da sua terra, e estava distante do templo que simbolizava a presença de Deus. E agora Deus envia o seu povo para essa terra. E quando Deus envia o seu povo para essa terra, no meio desse povo está um adolescente chamado Daniel. E Daniel, desde bem cedo, ele colocou no coração dele que ele não ia jamais perder de vista Deus. Ele não ia se contaminar com os prazeres e com as iguarias do reino da Babilônia, mas ele iria se manter puro e sempre buscando o Senhor. E Deus honra Daniel. E Deus coloca Daniel para ser um sábio na Babilônia. E Deus dá para Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Não é o primeiro sonho que Daniel vai interpretar. Daniel já havia interpretado outro sonho anterior a esse, quando o rei diz que ele teve um sonho de uma grande estátua.
E Daniel diz que aquela grande estátua significava os reinos, tanto da Babilônia, que estava agora no poder, como os reinos que viriam, os medos persas, os gregos, os romanos. Mas Daniel também mostra que quando aquela estátua imponente, que simboliza esses reinos, ela é acometida violentamente de uma pedra que é lançada sem mão, que a desmonta e a reduz ao pó. E aquela pedra é Cristo, é o reino de Cristo, é o reino que está sobre todos os reinos. Daniel já havia sinalizado para Nabucodonosor que ele não era o soberano absoluto, que tinha todo o poder, mas que existe um Deus que reina sobre ele. Mas Nabucodonosor, por mais que por um breve instante ele reconheça essa grandeza de Deus, depois ele volta novamente o seu coração para o orgulho. Ele levanta uma estátua. Ele exige que todos do seu império adorem aquela estátua. E é ali que está Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel também, que decidiram viver para Deus na Babilônia. Mais uma vez, Deus livra os seus servos e Deus mostra para Nabucodonosor que ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder não somente sobre a espada, mas que tem poder sobre o fogo, que tem poder sobre qualquer coisa. Nabucodonosor reconhece o senhorio de Deus, mas depois volta novamente o seu coração orgulhoso a pensar que ele é o rei absoluto. E agora ele tem o sonho dessa árvore enorme, essa árvore que abriga todos os pássaros, todos os animais na sua sombra, essa árvore que alimenta todas as pessoas. E ele agora está frente a frente com Daniel e ele conta o sonho dele. E Daniel vai mostrar para ele a interpretação. Daniel vai dizer assim para Nabucodonosor: essa árvore és tu, ó rei. E a interpretação que eu vou dar, quem dera que essa interpretação não fosse para o Senhor, mas para os seus opositores. Mas como o seu coração se encheu de orgulho, Deus, ele determinou cortar essa árvore. E prender o seu tronco com ferrolhos de bronze, de ferro. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que nós estamos frente a frente com um rei orgulhoso. E a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa nossa meditação é que não existe algo mais desastroso na vida do homem do que quando este perde de vista a soberania de Deus. Quando o homem perde de vista a soberania de Deus, ele começa a pensar que ele próprio é o soberano. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é criador e o sustentador de todas as coisas. Ele reina sobre tudo e todos. E a primeira coisa, então, que eu quero pensar com os irmãos é que a soberba de Nabucodonosor o leva à queda. A soberba de Nabucodonosor o leva à queda. E eu quero pensar com os irmãos sobre o que é soberba. A soberba é o estado em que o homem só consegue enxergar a ele mesmo. O homem soberbo, o homem orgulhoso, ele só consegue enxergar a ele mesmo. E essa é a semente que foi plantada na vida de Eva e Adão, os nossos pais, lá no Jardim do Éden. Quando o diabo, cheio de orgulho, porque isso já tinha nascido no coração, já tinha brotado na vida dele,
quando ele foi precipitado do céu, porque ele queria se assentar nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo e dominar sobre tudo. Ele foi precipitado, mas agora ele planta essa semente no coração dos nossos pais. E ele diz que se eles desobedecessem à ordem de Deus, eles não morreriam, mas eles seriam como Deus. Ou seja, ele seria o Deus da sua própria vida. Então nós vemos isso desde o Jardim do Éden. Isso vai passando na vida do ser humano, de geração a geração. É a semente do pecado. Como é que nós podemos ver esse orgulho na vida de Nabucodonosor? Quando nos versículos 30, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode comprovar comigo, ele diz assim: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória de quem? Da minha majestade. Tudo vem de mim, para mim. Tudo é gerado por mim e para mim. O orgulhoso, ele só consegue enxergar a si próprio. Esse é o reino que eu conquistei com o meu poder e para a minha glória. Tudo é meu. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que Deus, ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Em um outro texto diz que a soberba precede a queda. E é isso que está acontecendo com Nabucodonosor. Por mais que ele já tinha tido da parte de Deus revelação de que existe um soberano que reina sobre tudo e todos, mas ele continua com o coração ensoberbecido. E aí então Deus vai tirar de Nabucodonosor aquilo que distingue o homem dos demais animais. A sua mente. E ele passa agora, segundo alguns intérpretes, a sofrer de uma doença chamada zoantrópica, que é quando o homem considera-se um animal e age como um animal. É Deus que vai humilhar Nabucodonosor. Deus dá para Nabucodonosor 12 meses depois que Daniel interpreta o sonho dele. Daniel dá a interpretação e orienta Nabucodonosor o que ele deve fazer, porque talvez assim ele continue reinando sem esse decreto de Deus sobre a vida dele, mas depois de 12 meses, Nabucodonosor, ele está no seu palácio e ele olha para a cidade da Babilônia, uma cidade magnífica, uma cidade que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo, que era os Jardins Suspensos, uma cidade extraordinária, e ele olha e diz: essa é a capital do meu reino, que eu construí com a minha força e para a glória da minha majestade. E quando as palavras ainda lhe estão à boca, o Senhor diz: é isso que está decretado a seu respeito. Você vai ser tirado de entre os homens e você vai ser lançado para o meio dos animais e você viverá com os animais durante 7 anos, até que você reconheça que o céu governa sobre o reino dos homens. A soberba é terrível. A soberba precede a queda. A soberba faz com que aquele que é o Todo-Poderoso se opõe ao ser humano. E o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto de Tiago, ele disse assim, que muitas das vezes nós refletimos: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas e se Deus é contra nós, presbítero Fábio, quem será por nós? Ninguém. Porque aquele que está se opondo ao orgulhoso é o Todo-Poderoso. É aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E Nabucodonosor agora está no meio dos animais. E eu fiquei nas minhas reflexões pensando que podemos dizer que todo homem soberbo se torna um animal irracional. Porque a soberba nos tira o raciocínio correto. A soberba não nos deixa ver as demais coisas ao nosso redor e a valorização das outras pessoas. A soberba nos coloca em um pedestal onde o nosso eu é entronizado. Todo homem que vive na soberba se torna também um animal irracional. E eu fiquei pensando, é assim com os cônjuges que só pensam em si. É assim com o homem que não valoriza a sua esposa, mas só pensa em si, ou com a esposa que não valoriza o seu esposo, mas só pensa em si. É assim com os filhos que só pensam em si. É assim com os patrões que só pensam em si. É assim com os governantes que só pensam em si. É assim com os músicos e cantores que só pensam em si. É assim com os pastores que só pensam em si. São bestas, são animais irracionais. São soberbos. A soberba é terrível na vida do homem. E Deus resistiu a Nabucodonosor. O lançou com os animais. Os pelos cresceram, as unhas cresceram, e ele ficou 7 anos como um animal no campo. Mas vai acontecer algo extraordinário. Algo que acontece com todos aqueles que seguem o conselho de Daniel. Porque Daniel, quando interpreta o sonho, ele diz assim, eu quero ler novamente com os irmãos. Versículo 26, a ordem para deixar o tronco na árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Qual é o remédio contra a soberba? Daniel propõe para Nabucodonosor e Daniel também está propondo para todos nós que temos essa semente maldita na nossa vida. Essa tendência de achar que nós somos o centro de tudo, que tudo deve girar ao nosso entorno, que tudo deve ser para nós. O que é que Daniel ensina para Nabucodonosor que ele não ouviu e acabou sendo resistido por Deus? E todos aqueles que não ouvem também são resistidos por Deus, mas todos aqueles que ouvem recebem de Deus graça. A primeira coisa é: arrependa dos teus pecados. Porque o que nos faz distanciar de Deus são os nossos pecados. Para nós nos arrependermos, nós precisamos reconhecer que existe um Deus soberano, que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar, e que nós somos miseráveis pecadores, mas que recebemos graciosamente da parte de Deus o perdão. Arrependa dos seus pecados. É um conselho de Daniel para Nabucodonosor e para mim e para você. O segundo conselho é: pratique a justiça, ó rei. Mas como praticar a justiça se antes não receber justificação daquele que é o justo juiz? O que Daniel está dizendo para Nabucodonosor é: ó rei, um homem só consegue praticar a justiça se ele for justificado por Deus, pela fé no Deus Altíssimo. Terceiro, tenha compaixão
Não dá para ter compaixão na vida de quem é orgulhoso, porque o orgulhoso não consegue enxergar o seu próximo, o seu semelhante. Nabucodonosor não conseguia enxergar os seus semelhantes, tudo era servo que ele poderia deixar viver ou matar. Mas a compaixão nos faz colocar o nosso coração na necessidade do outro e nos compadecer e nos leva a fazer algo em benefício do outro. Por isso o oposto do orgulho é a humildade. O orgulho faz com que o homem pense que ele é Deus. A humildade faz o que Jesus fez quando veio a esse mundo. Diz Filipenses capítulo 2, que embora sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e tomando a forma de servo, se humilhou e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Cristo faz o caminho contrário do soberbo, apesar de poder exercer, se assim quisesse, ainda que não pode, porque isso não faz parte de Deus. Mas Cristo faz o caminho contrário e Ele nos convida a também esvaziarmos da soberba e a vivermos uma vida de humildade. E a vida de humildade nos leva à compaixão. Esse é o remédio para o orgulho. O remédio para o orgulho é: arrependa dos seus pecados, abandone a maldade, viva uma vida de justiça e seja uma pessoa que exerce a compaixão. Se Nabucodonosor tivesse ouvido o conselho de Daniel, mas ele não ouviu. Mas depois de 7 anos... diz que aconteceu com Nabucodonosor aquilo que poderia ter acontecido antes. E ele não ter que passar pelos 7 anos de loucura como um animal. Versículo 34 diz o texto: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. Aleluia! Quando é que nós abandonamos a soberba? Quando nós tiramos o nosso olhar de nós mesmos e olhamos para o alto. Olhamos para aquele que é o Altíssimo. E essa é a proposta bíblica, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele diz: se vocês já ressuscitaram, ou seja, se vocês já se arrependeram dos seus pecados, se vocês já foram justificados por Deus, olhe para o alto. Pense nas coisas lá de cima. Nabucodonosor diz que no final dos 7 anos, Deus traz de volta o entendimento dele. E ele olha para o alto, ele olha para o céu e percebe que lhe havia voltado o entendimento, e agora Nabucodonosor vai fazer algo que somente um convertido pode fazer. É por isso que muitos pregadores e estudiosos dizem que quando nós chegarmos no céu, presbítero Fábio, nós vamos poder nos encontrar com Nabucodonosor. Porque o final da vida dele é o final de uma história feliz. Porque o que é que Nabucodonosor vai fazer? Diz que ele levanta os olhos e quando ele percebe que o entendimento dele havia voltado, ele diz: então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E reconheci aquilo que ele havia me falado no sonho, que o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o
que está fazendo? Aqui está um homem convertido. Aqui está um homem que reconhece que o orgulho não pode levá-lo a lugar nenhum, mas que o arrependimento, a busca pela justificação e um coração de piedade faz com que ele enxergue a Deus e faz com que ele enxergue os seus semelhantes. Deus resiste ao soberbo, mas o mesmo texto diz, mas dá graça aos humildes. Que bom que Nabucodonosor se arrependeu. Que bom que Nabucodonosor reconheceu o senhorio de Deus, a soberania de Deus. Tudo isso aconteceu porque dentro do seu império, Deus enviou um mensageiro dele, Daniel, para mostrar para Nabucodonosor quem era Deus, o soberano. Eu creio que Deus, nesse momento, está fazendo isso através das nossas vidas, com muitas pessoas que estão agora nessa live ou que está assistindo esse vídeo no YouTube. Deus está dizendo para você, abandone o orgulho. Arrependa dos seus pecados. Busque a justificação em Cristo, que é o único que pode te justificar, o justo. E passe a viver uma vida de compaixão, onde você consegue enxergar quem é Deus e onde você consegue enxergar o valor das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê a graça de viver uma vida de arrependimento, de justiça em Cristo e de compaixão. E que toda vez que o orgulho quiser sobressair na nossa vida, que nós possamos clamar ao Senhor e pedir misericórdia para que Ele não reine assim como reinou na vida de Nabucodonosor. Quero orar com você. Senhor Deus, te louvamos pela Tua palavra. E queremos, Senhor, nesse momento que estamos em culto, te pedir. Senhor, nos dê a graça de não deixarmos que essa semente que foi plantada na raça humana cresça em nossas vidas. Mas que nós possamos ser, dentro do nosso relacionamento entre marido e mulher, humildes para reconhecermos um ao outro, o valor do outro e servir ao outro. Como filhos, que nós possamos fazer a mesma coisa. E em qualquer área da nossa vida, que nós possamos viver assim, humildemente, reconhecendo que o Senhor governa sobre todas as coisas e que nós somos chamados para te louvar com as nossas vidas. E que a nossa história em Cristo Jesus possa ser também essa história de um final feliz, de reconhecimento de que o Senhor reina sobre tudo e todos, e que a glória, a honra e o louvor pertencem somente a Ti. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa mensagem possa estar viva no seu coração e que você possa refletir, assim como o Senhor tem me dado a graça de refletir durante toda essa semana. É a minha oração a Deus em favor da sua vida. Fique na paz, que Deus te dê uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.
Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos nós, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém e graças a Deus.